Por que o Big Data e Machine Learning não nos salvarão de outra crise financeira? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo iremos falar sobre como os avanços computacionais alcançados no mercado financeiro podem passar uma falsa ilusão que podemos evitar novas crises econômicas e o que é necessário para mitigar esse risco. Um pouco mais de uma década após a grande crise financeira de 2008, os mercados de ações estão regularmente atingindo novos máximos e níveis de volatilidade em novos mínimos. O setor financeiro adotou com entusiasmo e lucratividade algoritmos de Big Data e computacionais, encorajados pelos muitos triunfos do aprendizado de máquina. No entanto, é imperativo questionarmos a confiança colocada na nova geração de modelos quantitativos, inovações que poderiam, como alertam alguns economistas, levar ao excesso e colocar o sistema financeiro em risco. Há 80 anos, John Maynard Keynes introduziu o conceito de incerteza irredutível, distinguindo entre eventos que se pode calcular razoavelmente probabilidades, como o giro de uma roda de roleta, e aqueles que permanecem inerentemente desconhecidos, como a guerra em 10 anos. Hoje enfrentamos o risco de investidores, comerciantes e reguladores não entenderem até que ponto o progresso tecnológico é, ou mais precisamente, não é, capaz de reduzir a incerteza financeira. Duas áreas são particularmente preocupantes. Primeiro, há muitos paralelos inquietantes entre os recentes avanços em aprendizado de máquina e negociação algorítmica e o crescimento explosivo da engenharia financeira antes da crise. Em segundo lugar, não podemos tirar o conforto simplesmente de mais dados e maior poder computacional. A teoria estatística mostra que o Big Data não necessariamente evita grandes problemas. Como hoje, as finanças nos anos de 1990 e nos anos 2000 atraíram muitas mentes quantitativas mais agudas que produziram notáveis avanços teóricos e metodológicos. Como hoje, a engenharia financeira no passado trouxe grande sucesso comercial. As ferramentas matemáticas, desenvolvidas por mesas de derivativos, construíram negócios, aumentaram os lucros e proporcionaram retornos de investimentos superiores. A crise financeira expôs essa mentalidade como uma ilusão quant, um episódio que agora podemos estar em risco de repetir. Muitos pressupostos de modelagem, como correlações entre preços dos ativos, mostraram-se gravemente falhos. Além disso, os fundamentos do financiamento quantitativo, por exemplo, limites lógicos elementares sobre os preços dos títulos, não funcionaram. Também ficou claro que os quants tinham especificado mal o conjunto de possíveis resultados e calcularam probabilidades condicionais de eventos, sujeito ao mundo ficar mais ou menos como eles conheciam. Eles tomaram decisões expostas como absurdas quando aconteceram eventos aparentemente impossíveis. Houve uma proliferação na aplicação de técnicas sofisticadas à custa do raciocínio qualitativo e do julgamento subjetivo, levando a resultados errados. Um exemplo, os bancos geralmente adotavam modelos diferentes para precificar diferentes contratos e derivativos, levando a um produto idêntico, recebendo dois preços desiguais pela mesma instituição. Um influxo de talentos quantitativos, avanços técnicos rápidos, lucros emergentes, o mundo atual das finanças quantitativas ecoa o do milênio. O procedimentalismo
pode ser ainda mais preponderante agora, alimentado pelo amplo sucesso de algoritmos e pressões competitivas associadas para adotá-los, e pelo impulso regulatório para validar ou atestar modelos, cujos resultados são, então, direito adquirido de credibilidade e realista. Sem dúvida que com melhores dados e maior poder computacional do que há 10 anos atrás, agora podemos explorar conjuntos cada vez maiores de possíveis resultados. Mas ainda não sabemos em que grau nossas probabilidades condicionais calculadas diferem das probabilidades reais. Ainda não sabemos quais de nossas suposições serão quebradas. Na verdade, à medida que nossos algoritmos se tornam mais complexos, como acontece com o aprendizado profundo, está se tornando mais difícil identificar lacunas na lógica que podem ser incorporadas dentro de algoritmos ou compreender quando os modelos podem falhar gravemente. O aprendizado de máquina pode ser muito eficaz na previsão de curto prazo, usando os dados e mercados que encontramos. Mas o aprendizado de máquina não é tão bom em inferência, aprendendo com dados sobre ciência subjacente e mecanismos de mercado. Nossa compreensão dos mercados ainda está incompleta. O Big Data, para ser efetivo, precisa de 3 quantidades. Primeiro, quantidade de dados suficientes, quanto maior, melhor. Segundo, a variabilidade desses dados. E terceiro, a qualidade desses dados. A lição para finanças é fundamental. Se nosso conjunto de dados, por maior que seja, de forma mínima, mas sistemática, não representativo da população, o Big Data não impede grandes problemas de análise. Aqueles que voltam para uma abordagem processual de lançar algoritmos complexos e grandes conjuntos de dados em questões desafiadoras são particularmente vulneráveis. Quem pode dizer como nossos dados não representativos hoje são em termos de representar o futuro? Sim, podemos nunca mais assumir que os preços das casas não podem cair simultaneamente em todos os estados, mas não sabemos quais outras suposições estão sendo feitas implicitamente. Mais do que nunca, o julgamento necessariamente subjetivo e baseado na experiência desempenhará um papel significativo na moderação da dependência excessiva e uso indevido de modelos quantitativos. O julgamento para questionar até mesmo o mais bem-sucedido dos algoritmos e manter a humildade diante da incerteza irredutível. Pode provar a diferença entre a estabilidade financeira e o dano de outra crise. Obrigado por assistirem, compartilhe sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!